a minha saudação com a paz do Senhor ao Trio de Ouro, Pastor Antônio Francisco, Evangelista Rosinha e o diretor Andrei Salles. Também saudamos com alegria os nossos companheiros ministeriais e saudamos também com a mesma alegria em Cristo Jesus a todos os ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão. Programa Teus Altares Metodista. Hoje vamos começar um novo módulo do discipulado, o módulo O Poder da Oração, primeira parte, tá bom? Eu espero que seja para edificação da sua alma. Eu vou ler aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me, clama a mim, e te responderei, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, grandes e ocultas que não sabes. Amém. Louvado seja. Amados e amadas que participam conosco, muita atenção na ministração deste discipulado, que sem dúvidas vai mudar a sua vida. Eu tenho estudado e procurado trazer a palavra para edificação da sua alma, da minha alma, da alma do nosso próximo, para te fortalecer como um cristão de verdade. E nesse discipulado, eu preciso falar sobre orar mais. Muito mais do que nós temos orado. E esta palavra, este estudo, não deveria ser novidade se olharmos para nós. E a pergunta que eu preciso fazer inicialmente é: se o tempo que você passa orando é o suficiente para mudar a sua situação? Esta é a primeira pergunta. Outra pergunta: se o tempo que você tem passado, que você tem utilizado, você tem gastado orando, é o suficiente para mudar a sua vida? É o suficiente para te tirar, para virar o teu cativeiro, a tua prisão? É o suficiente para atingir o coração de Deus? Eu quero agora aqui fazer uma exemplificação daqueles que buscam, por exemplo, descobrir um poço na busca de água. Ninguém acha água no raso. Para se encontrar água num poço, quando a empresa está cavando, a empresa precisa cavar para encontrar água, mas ela não encontra água no raso. É necessário ir às profundidades. Quanto mais cava, mais chance de encontrar a água. Mais perto da água a pessoa está. Então, chega-se ao tempo necessário, o suficiente em que se encontra a água. O que podemos entender por este exemplo citado? Nós precisamos orar não para ver se vai mudar. Nós precisamos orar até mudar. Nós precisamos orar não para ver se vai dar certo. Nós precisamos orar até dar certo. Nós precisamos não orar para ver se Deus vai ouvir, mas precisamos orar até Deus responder. Precisamos aumentar o nosso tempo de oração. Precisamos nos dedicar à oração. Precisamos buscar mais. Precisamos entrar em uma profundidade de vida de oração. E eu estou convencido de que nós precisamos orar mais. Estou convencido de que nós precisamos aumentar o tempo que nós estamos orando. Aumentar o tempo de nossa oração. E quando nós entendermos isso, tudo mudará na nossa vida. Escute, porque Deus está me usando como profeta para te dizer
ore mais. Busque mais. Se entregue mais. Observe que o texto lido diz assim: clama a mim, invoca-me. E este clama a mim, invoca-me, tem um tom de quem que aquele que buscar com mais intensidade, aquele que se dedicar com maior profundidade, Deus responderá. E muito mais que isso, amados. Existem coisas que Deus irá revelar e anunciar a nós. E não quaisquer coisas. Não é uma coisa qualquer que Deus vai revelar. Perceba o texto que diz: e responder-te-ei. E também ele diz: eu anunciar-te-ei, eu te mostrarei coisas grandes, coisas firmes, coisas ocultas que não sabes. Veja o que esse texto diz para nós, que à medida que eu invoco o Senhor, que na medida que eu clamo ao Senhor, que na medida que eu me envolvo com Deus, Deus revela a mim coisas grandiosas que ainda não sei. Existem novidades que Deus quer revelar para você. Revelar para aqueles que estão dispostos a buscar a sua face. Deus não revela os seus segredos para quem não busca a sua presença. Deus não revela, não derrama a sua glória para aqueles que não buscam a sua glória, que não buscam a sua presença. Para aqueles que não oram, Deus não revela. O interessante é que a palavra que deve ecoar hoje, nesse estudo, na minha vida e na sua vida, no nosso coração, é: eu preciso orar mais. Eu preciso aumentar o tempo que eu passo orando. Porque não é o bastante saber que eu preciso orar. Porque todo mundo sabe que deve orar. Todos nós sabemos que precisamos orar. Todos nós sabemos como orar. Mas nós precisamos saber que existe um tempo suficiente de oração, uma profundidade suficiente de oração. Olha, nós precisamos entender que nós estamos orando pouco, ou pouquíssimo. Nós não estamos orando o suficiente para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, ou para mover o céu. No salmista, no Salmo 5, no versículo 3, ele diz: pela manhã, ó Deus, ouvirá a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a minha oração e vigiarei. Ele está dizendo assim: quando eu acordar, logo cedo, eu me apresentarei a ti. Eu estarei apresentando a ti a minha oração. E ele está dizendo: eu começo o meu dia buscando a tua presença. Eu começo o meu dia orando, buscando, me entregando, me consagrando. Mas quantas pessoas não começam o seu dia desta forma? Ei, hoje, você que participa conosco deste discipulado, vai ficar com a voz do Espírito Santo dizendo para você: filho, filha, ore mais, ore mais. Amados, foi isso que Deus ministrou no meu coração. Porque existem coisas reservadas da parte de Deus para aqueles que oram mais. Ainda o salmista, no Salmo 55, 17, ele diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia eu farei minhas queixas, orarei e lamentarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. O salmista está dizendo: pela manhã, ao meio-dia, à tarde, orarei e clamarei. Olha, ele está dizendo: eu oro de manhã, de tarde, de noite, ao meio-dia, e ele vai me ouvir. Olha, orar uma vez por dia não é o suficiente. Quando você perceber que a tua oração não mudou a sua situação, eu quero te dizer que Deus está dizendo: ore mais. Aumente o tempo em que você passa comigo, Deus está pedindo. Deus está dizendo para mim e está dizendo para você: eu tenho algo poderoso, glorioso, algo que você não conhece, reservado para você,
que só será entregue quando você se entregar na oração. Minha esperança é que este discipulado esteja edificando a sua alma e fique com um gostinho de quero mais, e até a próxima semana com a parte 2. Deus seja louvado pela sua vida, com carinho.